Fala, meu povo do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de Química e agora a gente está continuando uma onda, né, de eletroquímica, né, um conjunto de conceitos de eletroquímicas e eu falei sobre reações de oxirredução, né, que é o princípio para se estudar eletroquímica, é compreender essas reações. E entendendo o que é uma oxidação, o que é uma redução, agente oxidante e agente redutor, a gente entra no balanceamento muito importante de reações de oxirredução. Você já viu o balanceamento que a gente chama de balanceamento por tentativa, mas agora em específico eu vou mostrar o balanceamento onde a nossa primeira preocupação é organizar o fluxo de elétrons existente entre dois átomos. Então olha só, no balanceamento de oxirredução, o que a gente tem que entender para começar a história? Né? A gente vai usar os conceitos, aqui já está escrito, de transferência de elétrons. Na oxidação, a gente perde elétrons, na redução a gente ganha. Então, por isso que é uma transferência, ok? Então, a partir dessa transferência de elétrons, o quantitativo de quanto varia, aqui a gente estabelece os coeficientes chamados de coeficientes estequiométricos, que é o balanceamento, tá bom? Lembrando que elétrons não podem sumir de uma reação, né? O conjunto de elétrons doados na oxidação tem que ser o mesmo de elétrons recebidos na redução. Bom, sabendo disso, a gente vai para nossas regrinhas. Eu botei de uma forma bem geral as etapas que a gente segue para fazer o balanceamento e eu coloquei 3 exemplos para a gente fazer. Ó, primeira coisa, determinar o NOx de todo mundo na reação. Calcula logo o NOx de todo mundo para ver quem está oxidando, quem está reduzindo. Tá? Quem está oxidando, quem está reduzindo é importante para identificar. Essas primeiras 2 fases são só identificação. Aí a gente parte para o processo. Qual é o próximo processo? O terceiro, aí você separa. Você escreve de um lado a oxidação, do outro lado a redução. Separou? Você iguala o número de elétrons do processo, né? O fluxo de elétrons. Igualou? Aplica esses conceitos, esses números da igualdade na reação. Caso seja iônica, uma reação iônica com íons, você também se preocupa nesse momento em balancear as cargas. Por último, o que sobrou os demais elementos, aí você usa a tentativa realmente para aplicar e justificar. Fala, caraca, Bruno, mó chatinho pegar várias regras aqui para fazer isso. Sendo sincero, na hora de aplicar fica muito mais tranquilo. Então vamos botar a mão na massa agora? Tenho essa reação. Já parto do suposto que você, como meu aluno, já sabe calcular o NOx, já sabe que o fósforo tem NOx 0 aqui, hidrogênio mais 1, mais 5, mais não, menos 2 para o oxigênio, mais 1, menos 2, mais 1, mais 5, menos 2. Ácido fosfórico é o monóxido do fósforo. Aqui é menos 2, aqui é mais 2. Calculei o NOx de todo mundo aqui. Primeira etapa concluída. Segunda etapa, então eu vou identificar nessa espécie a espécie que está sofrendo oxidação e está sofrendo redução. Vamos lá, vou de vermelho aqui. O nitrogênio está passando de mais 5 para mais 2, ele está variando. Ele está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo. Então ele está sofrendo uma redução. Então vou até colocar aqui, ó, redução. Redução, eu tenho o N que está indo de mais 5 para o N que está indo para mais 3. Beleza? Aí você anota num outro canto, lógico, se ele está indo de mais 5 para mais 3, ele ganhou elétrons, não é? A gente apaga e coloca. Quantos elétrons ele ganhou? 2, tá? Sobremontar a minha proposta direitinho. E a oxidação? Está acontecendo com quem? Acho que provavelmente com fósforo. O fósforo está indo de 0 para mais 5, então ele está aumentando bem, né? Oxidação. Então, fósforo indo de 0, deixa eu até apagar aqui direitinho, fósforo indo de 0 para fósforo indo de mais 5. Se há uma oxidação, ele aumentou o NOx porque ele perdeu elétrons. Quantos? 5 elétrons.
E aí chega um momento onde você identificou os processos e escreveu, mas não balanceou. Para isso, você balancear 2 e 5, a melhor coisa que você faz é multiplicar esses números, né, um pelo outro. Então aqui vai ser vezes 5 e aqui vai ser vezes 2. Então, o que você tem? Para ter um total de 10 elétrons, você tem que consumir, deixa eu pegar aqui, ó, 5 de N mais 5, mais 10 elétrons, se formam 5 de N mais 3. Isso precisa de 2 de PO, mais 2 de P mais 5, mais não, é seta, e mais nada, né? Mais 10 elétrons. Pronto, ó. Cortei. E aí eu substituo aqui em cima, né? Vou apagar esses rabiscos para ficar mais fácil de substituir. Sabendo quem oxida e quem reduz nesse processo, é só eu aplicar aqui. Olha só, se eu sei que aqui então o fósforo 0 são 2, eu coloco um 2 na frente dele. Se eu sei que o ácido nítrico vem daqui 5, então eu coloco um 5 na frente dele. Eu coloco um 5 na frente desse cara e eu coloco um 2 na frente desse cara. Na verdade, não. Aqui você coloca um 5 na frente dele, ó. E na frente dele você coloca um 2. Agora tem lógica. O único cara que eu não balancei foi a água, né? Então, para balancear a água nesse processo final, eu vou colocar que são 6 águas. Se são 6H+, aqui precisa de 3 vezes 2, precisa de 6 hidrogênios. Ok? Pronto, balanceei. Balanceei as cargas, porque aqui ó, o fluxo de elétrons está ok, para depois jogar esses números na equação, e aí o que faltar eu coloco tentativa. Tá? Acontece também, como vemos, assim, numa questão, obviamente, mais cascuda, numa equação mais cascuda como essa aqui. Ó. Aí bem grande. Aí a gente não precisa fazer inox de todo mundo. A primeira coisa que você tem que ver são estruturas que se repetem. Repara o seguinte, esse SO4 aparece várias vezes. Né? O SO4 veio do ácido sulfúrico, ele não modificou, então o enxofre não está mudando o NOx. Tá? O enxofre aqui está com carga mais 6, o sulfato tem carga menos 2. Ah, Bruno, não consegui visualizar. Ok, você faz o NOx de todo mundo. Mas se você fizer o NOx aqui, você vai reparar o seguinte. Quem provavelmente está mudando o NOx é o carbono, que está dentro de um composto aqui e está saindo como CO2, e o cromo, que estava ligado com o potássio e agora está ligado com potássio e oxigênio, agora está ligado na forma de cátion com o sulfato. Então vamos lá, olha só. Nesse caso, o cromo aqui, ele vai ter carga. Se aqui é menos 2 e aqui é mais 1, menos 2 vezes 7 dá menos 14. Menos 14, né? Mais 2 dá mais 12. Dá menos 12, né? Precisaria ser mais 12 para balancear. Então a carga do cromo aqui, só isolando dele, vai ser mais 6. Já aqui, quando está ligado ao sulfato, a carga dele passa a ser mais 3. Já aqui, no Na2C2O4, menos 2 para o oxigênio, mais 1 para o sódio. Isso vai dar 2 vezes aqui, mais 2, com menos 8, dá mais 6, dá mais 3 para ele. E aqui no CO2 ele é mais 4, né? Porque cada carbono é menos 2. Mais 4. Então você tem aqui o cromo que está diminuindo o NOx. Se o cromo está diminuindo o NOx é porque ele está sofrendo uma redução. E você tem o carbono aumentando o NOx. Se ele está aumentando o NOx, ele está sofrendo uma oxidação. Vamos para o carbono primeiro, tá? Então vamos para a oxidação. Oxidação do carbono. O carbono nessa estrutura tem carga mais 3. Só cuidado, porque tem 2 carbonos na estrutura, tá? Pra gente não esquecer isso. Já ele aqui, ó, cadê ele aqui, ó? É como CO, então tem que colocar um 2 logo na frente. A proporção estequiométrica mínima é de 1 para 2 entre eles, sem sombra de dúvidas, tá? A relação aqui dele é mais 4, então se de mais 3 para mais 4, ele perdeu um elétron.
Só que são 2, né? Então ele perdeu 2 elétrons, tá? Então ele perdeu 2 elétrons. Já na redução, já no caso da redução, eu tenho o cromo mais 6, tem 2 do cromo mais 6, virando o cromo 2 também, mais 3. Então é mais fácil. Cada cromo, quando passa de mais 6 para mais 3, ele perde, ou melhor, perde não, ele ganha 3 elétrons. Como são 2, ele ganha 6 elétrons. Quando você faz isso, você já estabeleceu a relação entre essas equações. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que mexer só com essa equação. Você vai ter que fazer o quê? Triplicar ela. Então, o correto dessa equação é 3 de C2 gerando 6 de C mais 6 elétrons. Essa se contrabalanceia com essa, sem precisar mexer. Então agora, ó, vou apagar os NOx aqui em cima para não poluir, hein? Vou escrever de vermelho, hein? Espero que você tenha printado já essas informações. Aqui, ó, eu vou colocar 1 aqui e eu vou colocar 1 aqui. Aqui eu vou colocar, nesse cara que tinha carga mais 3, aqui eu vou colocar um 3 aqui na frente. Enquanto aqui, ó, eu vou colocar um, cadê onde está? Um 6 no SO2, né? 3 e 6. Escrevi todo mundo. Quem falta? Falta escrever a água e o sulfato de sódio. Por ordem, eu vou olhar para os metais primeiros. Aqui tem 3 vezes 2, tem 6. Então aqui tem que ter 3 também, porque 3 vezes 2 também dá 6 sódios. Então se eu tenho 6 sódios, ok. Desse lado aqui, eu já tenho todo mundo que ficou com sulfato. Aqui tem um sulfato, aqui tem mais 3 sulfatos e aqui eu tenho mais 3 sulfatos. Então tem um total de 7 sulfatos, não é isso? 1 mais 3 dá 1 mais 3. Ih, caraca. Então, vamos lá. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 3 dá 7. Então eu tenho 7 sulfatos. Então a fonte de hidrogênio são 7 águas também. Porque o H veio tudo para cá. Tá bom? Pronto, balanceei. 1, 3, 7. 1, aqui também tem número 1, 1, 3, 7, 6. Esses são os coeficientes estequiométricos para essa reação. É só balancear, galera, não tem mistério. Se você quiser, a gente também tem uma iônica aqui para não ter problema, tá? Esse é o permanganato, que tem carga, onde o manganês tem carga mais 7. Ele é um ótimo agente oxidante. O que significa isso? Ele tem facilidade em reduzir. Ele tem um NOx muito alto, então a tendência dele é em diminuir o NOx. Tu tem também aqui em relação a isso o iodo. O iodo tem carga menos 1, a carga menos 1 mesmo dele, não tem o que mudar. Ele se passa, então, o manganês passa de mais 7 para mais 2. Mais 7 para mais 2. Ele está aumentando ou está diminuindo o NOx? Ele está diminuindo. Manganês para mais 7 está diminuindo o NOx, então ele está sofrendo a redução. A redução, então, aqui é do manganês mais 7, passando a manganês mais 2. Isso acontece com ele com poucos elétrons. Né? Então, olha só, de mais 7 para mais 2, isso significa que ele perdeu, na verdade diminuiu a carga, ele não perdeu. Eu sempre também embolo, por isso a gente tem que ir devagar. 5 elétrons, então ele vira manganês 2+. Já a oxidação, você vai ter o iodo. O iodo está negativo, aqui ele está neutro, né? Não sei se vocês repararam. Ó, iodo e formando I2. Por que eu botei M? I2. Aí você coloca 2 iodos, né? O iodo está indo de menos 1 para 0. Estava negativo, agora está 0. Então ele ganhou. Né? Ele aumentou a carga, porque ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? De menos 1 para 0, ele perdeu 1 elétron. Como são 2, ele perde 2 elétrons. E aí a gente passa pela mesma historinha aqui desse caso, né? Qual é a historinha desse caso? É que é 5 e 2, né? E 2 elétrons. Redução, os elétrons sempre ficam nos reagentes, se eu não falei isso antes. Oxidação, os elétrons sempre ficam nos produtos.
Bom, sabendo em relação a isso, como é que você vai continuar essa informação? Bom, você vai puxar desse caso e multiplicar. Tem carga, Bruno? Eu vou mexer com a carga? Não, agora não. Primeiro balanceia o fluxo de elétrons. Isso que a gente chama de forma iônica, se eu não deixei claro para vocês, tá? Depois que você balancear o fluxo de elétrons, aí sim a gente parte para as cargas. Aí vai ficar mais fácil. Deixa eu até mudar de cor aqui agora. Ó, aqui eu multiplico por 2, né? Então seriam 2, 10 elétrons e 2. Aqui seria, eu multiplicaria por 5, então seria 10 elétrons. Aqui seria 5 e aqui seria 10. Então é isso que eu vou ter que colocar? Apaga logo as cargas. Você vai colocar 2 aqui na frente, 10, H+, tu não vai colocar nada. Aqui tu vai colocar 5 e tu vai colocar 2 nesse caso. Pronto. E aí agora, para continuar o meu raciocínio, eu vou ter que balancear a carga. Como eu balanceio carga? Tem uma espécie que tem carga do lado dos reagentes que eu não ajeitei ela. É ela que eu vou usar como argumento. Geralmente é um H+, ou um íon positivo ou negativo que não foi balanceado, porque ele não sofreu oxirredução. Olha aqui, ó. Qual é o quantitativo de cargas positivas desse lado? Cargas positivas mais 4. Qual é o saldo de cargas aqui? Aqui não, ó. Aqui tem um saldo muito negativo de cargas. 10 cargas menos mais 2, então tem 12 menos. As cargas estão diferentes. Não adianta balancear, tem que balancear as cargas. Se desse lado tem 12 menos, esse lado tem 4 mais, eu preciso que as cargas de 12 menos virem 4 mais. Porque não tem carga depois para mexer, né? Já está certo que é 4 mais. De 12 menos, eu tenho que colocar 16 cargas positivas, porque menos 12 mais 16 é igual a mais 4. Então aqui eu vou ter que colocar 16 hidrogênios. Sabendo disso, equilibrando as cargas, aí eu vou para o tentativo oxigênio. A água, na verdade, colocando 8, porque a única fonte de hidrogênio de hidrogênio é ela, tá bom? Para não confundir. A equação iônica tem essa etapa a mais. Se tu fizer por tentativa, tu não vai chegar à resposta certa. Vai estar desigual. Verifica as cargas antes e geralmente você sobe muito os íons aqui para equilibrar a carga. Beleza? Todos os exemplos já listados aqui. Então a gente já aprendeu o que seria balanceamento de oxirredução. Até uma próxima aula, a gente vai falar sobre pilhas. Beleza? Deixo vocês aqui. Até a próxima.